Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos aqui em mais uma semana gostosíssima. Lembrando que os episódios agora são a cada 15 dias. Acho que você já notou, já falamos sobre isso. Só mais um reforço aí, que a vida corrida nos pegou. E vemos no futuro voltar semanalmente, porque sinto saudade do quê? Desses cachinhos maravilhosos aqui de Cintia Cruz. Toda semana. Sinto que uma semana é um pouco vazia. Por que não gravamos o Corajosamente e não vejo essa mulher maravilhosa? Ai, olá, ouvintes. Já começamos o quê? Comigo sendo exaltada e eu só venho aqui para isso, sabe? Para receber amor, carinho e atenção. É, A gente quer se manter no top 50 podcasts mais ouvidos do Brasil, então vocês tratem de curtir o episódio, curtir o podcast, compartilhar com alguém e falar: Meu Deus, você precisa ouvir esse episódio. Sabe, leva a nossa palavra para o mundo, meus queridos, porque eu e Demauro, a gente tem a nossa vida, a gente tenta divulgar, a gente faz o que dá, mas a gente precisa contar com os nossos ouvintes, não é mesmo? Então é isso, estamos aqui hoje para falar do quê, Bruno? Cíntia Cruz, hoje vamos falar do que é belo e o que não é belo, ou o que caracterizamos como feio. E Cíntia Cruz estava refletindo sobre esse tema e gostaria de começar com uma pergunta para você, para mim e para o ouvinte, que é: você se considera uma pessoa bonita ou uma pessoa feia? Hum. Essa é a pergunta. A primeira pergunta, ao invés da gente fazer uma arapuca, igual você faz comigo, né? Que é uma arapuca que não é arapuca mais, que sempre tem e eu sempre caio, que eu esqueço que você vai fazer uma pergunta. Já vou logo de cara jogar essa pergunta, que não vamos responder ainda, talvez nem sabemos a resposta. Na verdade, sabemos sim, eu sei a minha resposta. Mas é isso, ouvinte, vamos jogar aqui. Você se considera bonito ou feio? Eu me considero uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, Bruno. Já vamos responder então, gente. Porque eu me considero muito gostoso também. E tem momentos que eu me considero feio. Porque às vezes acontece. Mas você, Cintia Cruz, é realmente uma das mulheres mais bonitas desse planeta ou dessa Milky Way, onde estamos aqui nessa Uhum. galáxia gostosíssima. Não apenas por esses cachos maravilhosos, não apenas por essa pele gostosa, mas por esta alma e esse cérebro e esse coração que nem tem nem, não vou nem colocar uma palavra para descrever a gostosura que é esse ser completo que está aqui. Se ouvinte vá no YouTube ou no Spotify e Ai, veja esta gente, que mulher delícia, maravilhosa. obrigada. Obrigada, obrigada, Bruno. Não quer dizer que eu tenha, não tenha os meus momentos de meu Deus, né? Onde é que está a minha autoestima? Não, gente, tenho também, mas eu lembro que muitos anos atrás, Rita Italiana, minha amiga maravilhosa, ela sempre que ela me encontrava e que ela me cumprimentava, ela sempre falava: Meu Deus, Cintia, como você tá linda. Eu vou, nossa, sério, você é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. E eu sempre ficava pensando sobre isso, assim, sobre, mas e eu? Eu me acho uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, né? Ou eu tô sempre me comparando, me diminuindo e tal. E eu fui trabalhando isso dentro de mim, e há uns anos atrás a gente fez até, acho que foi na pandemia mesmo, a gente fez uma campanha no Instagram falando sobre isso, assim, sobre se considerar uma das mulheres mais bonitas que você conhece. E não só esteticamente, né? Poxa, a gente se trabalha, se cuida, investe em autoconhecimento, tá sempre se pensando, se estudando. Não é para se tornar mais bonita, ou melhor, ou mais agradável a você e ao mundo. Então, por que não reconhecer isso de coração, assim, né? Como você falou, eu me acho um gostosíssimo e tal, porque você trabalha para isso, né? Assim, a gente no meu caso, eu acho que eu me convenci, principalmente na adolescência, que eu era feia, inadequada, errada, é, e eu levei esse convencimento por muito tempo e isso me fez muito mal, né? Assim, me deixou em lugares ruins e me colocou em relações em que o outro enxergava era o que valia. Então, poder chegar aos 41 anos com essa sensação de que eu estou satisfeita com quem eu sou e tudo isso, eu acho muito, muito importante. Não é completamente estável, eu tenho meus momentos de, meu Deus, estou péssima, engordei, emagreci, a pele não sei o quê, rará, como todas nós, né? A gente tem uma rede social inteira para mostrar o quão a gente ainda falta, tem coisas faltando, o quanto você tá a mais e não deveria, né? Tudo isso. Mas, no geral, eu me sinto sim uma pessoa bonita. Maravilhoso.
E como você falando, me faz pensar o quanto que tem do mundo mesmo para falar que a gente não é suficiente, né? Que a gente não é suficiente em beleza, em carisma, em trabalho, em habilidades, em altura, em largura, em visão, insira aqui qualquer coisa e o mundo vai dizer que você não é o suficiente. E que merda é isso? E as redes sociais estão aí para potencializar essa mensagem ainda mais. Não que já não existia essa mensagem antes, com revistas de beleza, com cinema e tudo mais que isso existe. E é uma caracterização como se existisse uma regra desta beleza e do feio, né? Existe uma regra matemática que se diz da simetria, quando os dois lados do rosto ou do corpo são mais simétricos, existe uma beleza maior. Mas é tanta coisa nessa parte de pensar no lógico de evolução do cérebro e realidade do que é o mundo barra cultura, que na maior parte é relacionado à cultura onde a gente está, né? Essa, aonde se vê até no passado, acho que isso já é de conhecimento comum, que se classificavam que pessoas mais gordinhas eram pessoas mais bonitas, eram porque tinham alimentação. Ela era mais bonita porque ela tinha dinheiro para comer e assim ela não ia morrer de fome. E essa era a beleza da época, como se classificava culturalmente. Assim como teve uma época em que os dentes completamente horrorosos, destruídos, era sinal de status, porque só quem tinha os dentes assim era a nobreza que tinha acesso a açúcar. Quando o açúcar começou a ser refinado e tudo isso. Então, né? De alguma maneira, a beleza está sempre relacionada com o status, com questão financeira. Tem uma coisa aí, né? Tem. E que, nossa, ainda continua, na Europa ainda continua esse status, não é julgando, é apenas colocando um fato. E sabe que, falando nessa parte de dinheiro, eu lembro desde que eu me conheço por gente, eu lembro que minha mãe tinha uma frase que ela falava: não existe gente feia, existe pessoa sem dinheiro. E eu pensava, nossa, eu pensava pelo lado de, é verdade, né? Se o nariz é feio, se a boca é feia, se a orelha é feia, você vai lá e faz uma plástica. E conforme eu fui envelhecendo ou amadurecendo e melhorando, eu fui percebendo que o dinheiro não está relacionado apenas à estética, né? O dinheiro está relacionado a, se você tem dinheiro, você não vai ter estresse, como num nível que você vai ter que pagar, como você vai pagar o seu aluguel, a sua conta, como você vai alimentar o seu filho. Você tem, com dinheiro, você tem riqueza, você tem alimentação mais saudável, você tem um lazer maior, você tem acesso a infinitas coisas que não são relacionadas apenas a cirurgia plásticas ou cremes de beleza, né? Você tem um estilo de vida onde a sua vida se torna mais gostosa, por assim dizer, por se tornar mais fácil. E sim, você tem uma pele menos. Por exemplo, você já tem protetor solar desde bebê. Seus pais já vão passar em protetor solar desde bebê. E você vai aprender com esse protetor solar. Que é o. Se a gente for colocar uma coisa aqui que você precisa na vida, é protetor solar. É isso que você precisa na vida. E o amor e tudo mais. Mas para a pele é protetor solar. E o quanto isso que a gente cresce e percebe ainda mais que essa riqueza também entra na parte de conhecimento, né? Que pessoas com mais dinheiro têm mais tempo para estudar, têm mais tempo para refletir sobre si mesmo, como vemos aí os psicanalista, filósofo, tudo isso, o que que eles tinham? Tinham tempo. Tinham tempo por quê? Porque tinham dinheiro. E aí, quando você tem tempo e dinheiro, você tem tempo para pensar, para refletir sobre as coisas. E isso tudo faz um pacote na beleza, né? Onde o dinheiro proporciona isso. E a falta de dinheiro, você tem tempo do quê? Sem tempo, irmão. Tem que trabalhar para comprar comida. Eu não tenho tempo de ficar pensando em cirurgia plástica ou num creme para isso e para aquilo. Mas, ainda assim, a nossa cultura é muito gostosa. E o que a gente faz com as pessoas? Publicidade. Estou aqui, estudei essa coisa maravilhosa de manipulação do ser humano. E tem psicologia na faculdade de publicidade, manipulação, tem tudo isso. E é a manipulação do mundo e do mercado de nos fazer achar que a gente precisa ter um padrão X ou Y, que também é cultural. É cultural para quem nasce aqui, na cultura brasileira, que segue um padrão europeu, segue um padrão americanizado. É diferente para quem nasce numa cultura mais asiática, apesar de que o padrão europeu acaba influenciando muitas culturas. É diferente se você vem de uma cultura mais africana, de uma cultura africana onde você está num local diferente do que a cultura que está sendo forçada nessa europeitização da beleza, por assim dizer, né? Os dentes, por exemplo, é algo que era comum.
entrando nessa coisa da beleza, da cultura, do país que você tá e tudo isso, esses dias eu estava vendo um vídeo que mostrava, assim, quem eram as mulheres consideradas bonitas na década de 80, 90 e hoje, né? Tem uma coisa que eu acho que a gente teve um salto, e não necessariamente isso é benéfico, mas era assim, se você achasse a Maite Proença, a Vera Fischer, a Luísa Brunet, que eram as mulheres, né, mais bonitas ali da década de 80, 90, o máximo que você conseguia ter era pintar o cabelo para ficar da mesma cor, tentar alisar, né, ou fazer um permanente para ficar meio mais ondulado, enfim, ali. Mas era aquilo e pronto, né? Usava uma roupa igual, mas os traços, o nariz, a coisa da plástica, você não tinha tanto acesso. Então, você tentava ficar um pouco mais parecida ali com aquilo que era o padrão, mas sei lá, cada uma tinha um rosto, tinha uma boca, tinha um jeito de ser. Hoje, quando a gente olha as meninas, né, que são consideradas bonitas e tal, sei lá, se você for olhar Anitta, Boca Rosa, Juliette, todas elas, assim, até a Hailey Bieber, elas têm uma cara meio igual, assim, sabe? Aquela bocona, a, acho que é a bichectomia que chama, que fica com o maxilar mais marcado, assim, o tipo de penteado e tal. Então, quando você olha, assim, as imagens hoje, elas são muito mais padronizadas, né? Que é aquela cara parecida com os filtros lá do Instagram, né? Ou do TikTok e tal. Ao mesmo tempo que a gente tem consciência de tudo isso, você abre uma rede social e você vê lá 25 meninas iguais, ou magérrimas e tal. E eu tenho visto um movimento no TikTok dessas meninas estarem sendo desmascaradas, assim, né? Então, gente, esse corpo da fulana, não tem como ela não ter gordura nenhuma no corpo, mas ter uma bunda desse tamanho. Né, quando você reduz gordura no corpo, você reduz de um jeito mais geral, assim. Então, ela tem um procedimento aqui, ela não fala, mas ela tem. Ou esse tipo de rosto, olha a foto dela aqui, olha aqui. Então, tem uma coisa, assim, eu acho que tem um movimento de desmascarar como se essa beleza fosse natural, mas também tem um movimento enorme de meninas procurando essa beleza que não é tão natural, que é essa cinturinha, aí a bundona, aí tem peitão, mas não tem gordura nenhuma, braço fininho e tal. No fundo, a gente ainda continua referenciados pelo padrão de beleza da Barbie, né? Eu tenho essa Sim. sensação, assim. Inclusive, ouvinte, gostaria de falar uma coisa aqui que é importante, a gente ainda estamos no começo, né? Se você quer fazer cirurgia plástica, se você quer usar roupa, maquiagem, não quer usar, a vida é sua e você, por favor, sinta-se à vontade a fazer o que quiser. Estamos aqui debatendo e colocando alguns pontos para Vamos reflexão. pensar junto, né? Exato, o nosso papel aqui é a provocação da reflexão, não é provocação pela inferiorização, mas sim reflexão sobre o que é realmente nosso, o que que o mundo diz que tem que ser nosso, porque é tão misturado, é tão intrínseco ali, né? E eu tenho muito isso em mim como homem, porque eu tenho 1,70 m, e o que é esperado de mim, Cintia Cruz? Que eu tenho 1,85 m, que eu tenho a voz gostosa, né? E tenho uma bunda maravilhosa que, ouvinte, infelizmente vocês não têm acesso a essa bunda, mas eu sei que eu tenho, e não é pra me vangloriar, na verdade é pra me vangloriar mesmo, é isso. Mas o... Na a verdade, altura... é sim, né, gente? Vamos exaltar este bumbum. É isso. Enfim, sobre o que é maravilhoso, né? Mas esse ponto da altura é algo que foi muito presente na minha vida, que me causou muita dor, porque me desenvolvi mais devagar, né? Eu tenho hipotiroidismo, é bem comum isso no Brasil, na verdade, muitas pessoas têm. Eu tomo um remédio porque a minha tireoide produz hormônios numa velocidade irregular e esse remédio é para esse equilíbrio. É isso. E isso causou um crescimento tardio. Essa pode causar diferentes coisas em pessoas, né? E tem diferentes variações também da tireoide, coisas assim. E isso fez com que eu, quando mais jovem, fosse extremamente mais baixo do que todo mundo à minha volta. E eu acho que eram uns 4 ou 5 anos de diferença, assim, a minha estatura de crescer. E eu me sentia completamente inferior, não só pela estatura, perdão pela piada, mas porque eu
como menino, já existe esse coisa, né? Onde as mulheres acabam crescendo mais rápido e depois os homens passam e tudo mais. E mesmo depois, quando adulto, eu ainda assim me sentia muito. Isso me afetava muito psicologicamente. Eu me sentia muito inferior, muito pequeno. Vai ser só piada sobre isso enquanto eu falar desse tópico. Mas tinha um outro fator também que era relacionado ao meu dente. Eu tinha os dentes tortos, eu não usei aparelho quando criança, venho na parte onde não tinha dinheiro para usar aparelho ainda naquela época. E esse é um ponto que eu acho muito importante, porque tem muita coisa que a gente vive e que a gente não precisa viver mais ou que causa desconforto na gente, a gente nem sabe. Porque o aparelho, o meu dente torto, eu tinha o dente dos dois de cima para frente, um pouco, e o meu apelido era Mônica, inclusive, quando mais jovem. Não era um apelido que pegou muito, mas era um apelido que na verdade me machucava muito. E muito porque era uma coisa que eu não gostava em mim. E não gostava tanto que eu não sorria. Eu segurava muito o meu sorriso. E talvez até tenha expressões hoje a mais do que não precisava por causa dessa força, né, que eu fazia fisicamente e emocionalmente. Sempre, imagina você não conseguir sorrir, você não querer sorrir, segurar o sorriso por causa de algo estético. E o que aconteceu era, eu já era adulto, já tinha dinheiro para pôr aparelho e eu não sabia que eu simplesmente podia. Eu sabia que eu podia pagar, mas eu não sabia que eu simplesmente podia ir lá e colocar. E como isso é estranho de se pensar que eu crescia tanto, a minha vida foi tão presente que o meu dente era algo que me causava desconforto, que eu não gostava. Eu já tinha condições de colocar e eu não conseguia entender que eu tinha condições de colocar e eu podia colocar aparelho. E era só simplesmente marcar. E eu lembro quando eu estava em terapia e teve essa coisa que aconteceu. Eu lembro que foi na mesma semana, assim. Eu lembro de falar na terapia, algo clicou, eu liguei no local, fui, fiz o exame e em duas Marcou e foi. semanas estava com um aparelho colocado. E é tipo, eu não sabia como aprender, como entender que eu já podia resolver algo em mim e é algo que depois teve outros resultados, né? Que é depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando eu parei de usar o aparelho, ainda uso para dormir, mas o quanto eu não sabia sorrir. E aí eu tive que passar pelo exercício de aprender a sorrir. E eu vejo hoje, quando eu tiro foto e eu tô gargalhando e os meus dentes estão mostrando, o quanto aquilo me dá alegria, sem perceber. Que é justamente uma criança e um adulto que não soube sorrir e que, pior, se forçou a não sorrir, consegue sorrir, consegue ser no mundo. E eu não acho que o meu dente ficou perfeito do jeito que eu queria, irrelevante, porque isso me causou tantas experiências e me causou tantos sentimentos bons, com todo o sofrimento que veio do passado, que me fez até refletir o quanto a minha altura já não era um problema para mim há muitos anos e eu não tinha nem percebido que não era mais. E esse aparelho me fez notar onde, tipo, eu tenho 1,70 m, isso não vai mudar, não vou colocar enxerto na minha perna, apesar de existir uma cirurgia para isso. Meu Deus, eu adoro esporte, imagina, eu não vou poder fazer os meus esportes depois, pular e não sei o quê. E o mundo que lide com quem eu sou, do jeito que eu sou. Mas o meu ponto principal nesse exemplo do dente é a gente não sabe, porque a gente já viveu a vida inteira dessa maneira. Eu vivi minha vida inteira me forçando a não sorrir, porque eu não gostava. E aquilo nem era meu mais. Era, eu me forçava aquilo sem perceber que eu me forçava. E o quanto é importante a gente compartilhar as coisas com as pessoas e ter pessoas às nossa volta que nos dão suporte, que nos apoiam. Porque eu lembro quando eu comentei com amigos que me conheceram antes do aparelho e depois, para eles não era um importante. E eu falar o quanto aquilo era pesado para mim, eles falavam, eu não fazia a menor ideia de que era tão pesado assim para você, porque para mim era um detalhe pequeno, não era nem tão torto assim. E quando eu fui ver o antes e o depois, senti, os meus dentes de baixo eram muito mais tortos que o de cima. Quando eu vi as fotos assim, eu pensei, meu Deus do céu, o trauma de cima do dente da Mônica era tão grande que eu não reparei que o de baixo era pior do que o de cima, porque não era esteticamente, era como me afetava emocionalmente. E esteticamente o de baixo era muito mais cagado, era igual uma serra de serrote de cortar madeira, aonde o de cima não era assim. E eu acho que isso é uma experiência que foi dolorosa, mas que é maravilhosa de justamente pensar o que realmente é belo e não é, sabe? E é muito difícil dizer pra alguém que aquilo não é tão grande assim, como alguém me dizer que meu dente não era algo pra eu me importar tanto, porque eu não É. sabia, era a única coisa que eu tinha. E tem gente que incorpora essa. Então, a gente está falando de padrão, né? Assim, de ideia padrão de mulher bonita, de homem bonito, de sorriso bonito, dos dentes bonitos, de como que é e tal, enfim.
E as pessoas que não estão nesse padrão, então, que tem o nariz grande, que tem o dente não sei o quê, que tem o olho diferente e tal, tem gente que assimila isso e continua com isso e tal. Então, tem atrizes que têm, que são, a marca delas é o nariz e tal, né? Enfim. E tem gente que não consegue e vai fazer a cirurgia e vai alterar isso e vai ficar feliz depois e vai incorporar isso tranquilamente, né? Então, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Tenho trabalhado com alguns pacientes essa questão do corpo, do peso e tal, porque vira e mexe aparece isso na clínica, né? Então, não é sobre convencer a pessoa que ela tem que se aceitar como ela é, mas é sobre entender que lugar isso teve na história dela, por que que isso foi tão importante, se essa característica fazia com que ela se sentisse diferente das pessoas da família dela, se sentisse fora, não pertencente daquele grupo. Então, tem várias coisas que a gente precisa olhar. E eu conheço muita gente que linka uma imagem física, né? Então, assim, quando eu for daquele jeito, eu vou ter certas coisas, o que não é verdade, né? Porque você mudar o seu nariz não vai fazer o fulano que não gostava de você se apaixonar por você porque o seu nariz está diferente. A paixão envolve muitas outras coisas, né? Mas talvez vai fazer você se sentir segura para conversar com ele ou com ela, sei lá, para se expressar e não sei o quê, e aí a gente vai ter uma mudança. Então, só que a gente não alcança isso. Quando você quer fazer uma mudança física, você acredita piamente que você vai fazer essa mudança e você vai conseguir certas coisas. E não é bem assim, né? Então, no seu caso, você se sentir mais à vontade para sorrir e depois do aparelho e tal, te fez ser uma pessoa diferente no contexto social, com toda certeza, né? Sorriso desmonta pessoas, abre portas, faz a gente acessar coisas, né? Mas não quer dizer que você, nossa, conseguiu muito mais coisas do que antes você não conseguia e tal. Tem, essa conta é complexa, não é simples assim. E sabe essa parte da beleza que a gente projeta nos outros, né? Que a gente acha que projeta nos outros, como o nariz ou como o dente. Isso da gente projetar a gente nos outros e esperar pela resposta do outro é uma das coisas mais perigosas que tem, né? É uma das coisas que a gente mais faz, que é a aprovação do outro, né? Mas quando a gente espera e vive pela aprovação do outro só, é muito ruim, porque é justamente essa parte. E se a pessoa não gostar? E se a pessoa não quiser? O que vai ser? Você não existe? Você é ruim? Você não é bom o suficiente? É tipo, é um olhar de como que a gente tem se o outro acha que eu não sou, eu não tenho altura o suficiente, o outro que se foda, que é um ponto principal, porque eu não tenho nada que mude em mim que vai mudar a minha altura. Ou o meu dente, se eu não quiser mudar porque eu não quero, porque eu não acho necessário, o outro não tem que aprovar ou desaprovar o meu dente, a não ser que esteja podre, uma coisa de saúde, você precisa, porque senão você vai ter uma dor lascada e provavelmente vai ter um bafo lascado, porque está com aquele coisa podre dentro da sua boca e vai doer. Então, por favor, olhe esse dente. Mas se tiver torto e limpo, não tem problema do que está acontecendo. E essa projeção da aparência já existia antes, com as revistas de beleza, com o cinema, com as redes sociais e o filtro, isso se potencializa ainda mais. Eu acho que a gente nem sabe ainda o quanto isso vai afetar gerações novas, porque a gente já estava cagado. Agora, a geração nova que nasce com um filtro pronto, onde o rosto tem que ser daquela forma, eu não sei nem emocionalmente como que isso vai acontecer. E não é só, eu acho que um dos pontos principais, até voltando no da beleza e dessa projeção, eu acho que um dos pontos mais gostosos de entender da gente sobre o outro é como, quando a gente se aceita, quando você aceita seu nariz, quando você aceita seu dente, a sua altura, o outro percebe que você se ama, que você é suficiente para você mesmo. E isso em algumas pessoas no outro causa um pouco de raiva, porque o outro talvez ainda não se ame e se aceite como você se ama e se aceita. E na maioria das pessoas causam o quê? Delas também te amarem e te aceitarem. Porque quando a gente se sente desconfortável num ambiente, não porque o ambiente está causando desconforto, né? Que isso também pode existir, mas desconfortável porque no meu caso meu dente era torto, as pessoas sentem que eu tô desconfortável, que eu sou uma pessoa desconfortável. Então isso gera uma energia ali que não é 100%,
Não é negativa, mas é um desconforto. O meu desconforto causa desconforto em outras pessoas. E eu sei por experiência própria, porque eu era uma pessoa que causava muito desconforto, porque eu era muito fechado emocionalmente. Temos outros episódios para falar sobre isso, muito mais. Mas quando a gente se aceita, se ama e se quer, a pessoa do outro lado também sente. E não é essa tradução com essas palavras, mas quando você está presente e está sendo você, a outra pessoa também te ama e te aceita pela sua naturalidade e pela leveza que você leva na vida. E isso é muito importante. Não quer dizer que em momentos eu não me sinta feio, que em momentos eu não me sinta. Teve momentos, Cintia Cruz, que eu achei que a minha bunda não era tão bonita assim. Mas aí eu tenho que mandar mensagem para alguém e perguntar da minha bunda, me ajudem, porque o meu emocional talvez esteja um pouco mais baixo, que acontece na vida. E é importante ter essas pessoas. E é importante que uma coisa também que eu aprendi é pedir essa ajuda, pedir esse colo emocional de tipo, me diz aí a minha beleza que eu estou precisando ouvir hoje. Estou precisando desse apoio. Então me diga, vem aqui apalpar minha bunda que eu estou precisando de uma pegada. É isso. Ai, meu Deus. Ó, eu quero puxar um outro ponto sobre isso, porque ainda na ideia do padrão, né? Todo mundo já deve ter visto, de alguma maneira, algum vídeo, alguma coisa, um reel, sei lá, de um cara que não é padrão, falando sobre a mulher que ele está buscando, os 7 coisas que uma mulher tem que ter para eu me interessar, para eu me apaixonar, dadadá, e ele descreve uma mulher padrão, né? Mas ele não é um cara padrão. Mas ele quer aquela mulher lá que tem que ser magra, tem que ter menos de 25 anos, tem que não sei o quê, o cabelo, a unha, lá, tudo, toda aquela lista, né? Essa coisa da beleza padronizada, ela faz. E aí tô falando das mulheres, né? Eu percebo essa diferença. O homem, ele olha para o padrão e ele vai buscar se interessar por alguém que está naquele padrão. Mas não necessariamente ele olha para ele e fala, eu tenho que estar enquadrado nisso. Não. O impacto é diferente. Nas mulheres, é para elas aquilo, né? Porque esse padrão ele foi construído muito voltado para elas mesmo, no cinema, na publicidade, né? Assim, a gente tinha essas mulheres desenhadas aí como elas deveriam ser desde sempre. Os homens não, né? Quando você vê os filmes antigos e tal, o cara era o cara lá, né? Assim, agora a mulher ela tinha que ser lá perfeita, não sei o quê. Então, claro que é diferente em homens gays, a gente tem uma coisa também do que é ser padrão ali entre os homens gays, que é diferente, que tem um peso muito grande e tava ouvindo o podcast lá da Tati Bernardi com o Alexandre Olli, falando sobre, assim, o quanto os médicos, não só cirurgião plástico, mas os endócrinos, né, falando que os homens gays buscam, assim, testosterona, dieta, aquelas medicações para emagrecer rápido e tal, tipo, como se fosse vida ou morte, assim, ou eu entro nesse padrão ou eu não existo mais, porque eu não vou ser visto dentro da minha comunidade e tal. Então, é um recorte bem diferente, assim. Os homens hoje, eu acho que estão mais atentos, os homens héteros, né, e tal, mas isso reflete muito nas mulheres, porque elas estão ali o tempo inteiro se comparando, querendo se enquadrar com aquilo e tal. E isso pega a gente, né? Esses dias eu tava falando de uma cantora que eu acho muito feia. Assim, não é nem feia. Toda vez que eu vejo, me causa um estranhamento. Eu falo, ai, nossa, sabe? E aí, acho que eu tava conversando com a Ju ou com o Lu sobre isso. Não, com a Ju. E a Ju falou, claro, né? Você fica no Instagram vendo esse monte de gente igual, essa pessoa é muito diferente desse padrão. Então, a hora que você vê, tipo, nossa, sim, porque o seu olhar fica meio treinado para buscar aquilo, né? Então, a gente tem que lembrar disso, assim, que é mesmo, é verdade, eu só vejo. E até eu tive uma crise umas semanas atrás, lembra? Eu falei acho, com você sobre isso, que foi, Uhum. eu tô acostumada a ver minha cara com a câmera do celular que mostra um tipo de imagem. Quando o Ernesto me filmou com a câmera normal, lá 50 mm e tal, que isso? Eu tô gorda, eu tô imensa, eu tô não sei o quê, minha cara tá enorme, o que que tá acontecendo? Nananana. Porque é isso, eu acostumei a me ver de uma maneira, com um tipo de lente, com um tipo de olhar. E aí, quando isso muda, nossa, é um choque. Mas depois eu voltei ao normal.
ao normal, que é essa gostosura. Importante ressaltar e Ah, relembrar. não, aí eu fui me preocupar com outra coisa mais séria. Preocupar com o que era importante. É. As câmeras de selfie do celular têm esses ajustes. E dependendo, se você tira com a de trás ou da frente, ela te faz o rosto ficar mais fino ou mais inchado mesmo. É da câmera, isso não é da gente. Ah. Mas, falando sobre dados, sobre ciência, sobre o nosso cérebro gostoso, Tenho dados com também, tá? Depois estudos, eu eu vou não, colocar aqui dados. vou falar sobre Dados. pesquisas aqui. Por quê? Fale, Demauro. O nosso cérebro, com milhões de anos de evolução, se atrai pela beleza. Óbvio que se atrai pela beleza. É ciência. A gente se atrai pela beleza. Só que é importante ressaltar que antes de falar nesse ponto, o que já reforçamos, mas vou dar um outro exemplo disso, que também é parte desse estudo, é a beleza é cultural. Quando Cíntia Cruz diz que está no Instagram vendo todas essas pessoas que são similares, é isso. A similaridade causa um padrão e o padrão é a beleza. E claro, se a gente no Brasil, pessoas de olhos azuis ou olhos verdes, a gente se sente atraído, o que é uma raridade, mas esse destoa porque isso vem lá da Europa. Então a gente tem o padrão de que é a beleza europeia, que é ser branquitude, olho claro e olho verde, cabelo loiro, tem uma beleza superior. Isso já é um padrão que nós temos cultural. Não estou dizendo que é certo ou errado, apenas é o nosso padrão cultural. Mas em experimentos, e uma simplificação de experimentos aqui se a gente tem uma sociedade onde pessoas são com um tom de pele mais verde, outras que as pessoas são, a mesma sociedade, as pessoas são de tom de pele mais amarelo e outro tom de pele mais vermelho, e as pessoas começam a fazer amor e a procriar, e aí existe um padrão aonde a tonalidade de verde no ser humano se amplifica e a tonalidade de verde é maior, as pessoas tendem a se sentir mais atraído pelo que é mais presente, que seria, nesse caso, tonalidade de verde. Então, quando estamos no Instagram, no TikTok, ou em qualquer outra rede social, que o rosto é fininho, que o lábio é gordo, estamos aprendendo que esse é um padrão e o padrão é o que nos atrai e é o que a gente aprende. Muda de uma hora para outra? Não. São centenas de anos que a gente já vem nesse padrão desse rosto mais fino, desse nariz mais fino. Então é uma coisa que demora. Mas com a rede social, talvez essa mudança seja ainda mais rápida. Não sabemos. Fica aí Uhum, o é. jogado. E aí, indo nesse outro estudo que é relacionado ao movimento no cérebro, os efeitos da beleza no cérebro, em um experimento pegaram pessoas e colocaram elas com uma tarefa, que elas iam olhar fotografias e a tarefa era procurar identificar se as pessoas eram as mesmas. Então pegavam pessoas com a mesma pessoa com roupa diferente, pessoas parecidas, e o trabalho era: você vai identificar se a foto A é a pessoa B, se é a mesma foto da pessoa B ou da foto C. E aí estavam com os plugs lá no cérebro, aquelas toquinhas gostosas e tal, de estudos do movimentação cerebral, de energia cerebral. E aí identificaram que a parte de pesquisa, de atenção, estava ativa enquanto eles faziam isso, mas quando a foto de alguém bonito aparecia, a área do prazer ativava. E a pessoa não estava procurando pela beleza, ela estava procurando Sim, a igualdade reconhecer. Ela ali. estava reconhecimento. Reconhecer. É. Isso, reconhecimento. Porque é isso. O cérebro, a gente já sabe que ele ativa, quando a gente vê algo bonito, ele também ativa a área do prazer. Ele é prazeroso pra gente. Seja num pássaro, seja numa pintura, num pôr do sol, a beleza causa ativação da área do prazer. E quando a gente vê a foto de alguém bonito, automaticamente causa ativação da área do prazer, mesmo que seja em outras coisas. Nisso, temos o quê? Que a beleza entra como algo positivo e não negativo, porque o que causa prazer na gente é o quê? É bom. O nosso corpo está aqui pelo quê? Pelo prazer, procriação da espécie e esse cuidado. A gente, como sociedade, já evoluiu o prazer para muito mais coisa. Para quem te dá atenção, para quem não te abandona, para quem não te bate, para quem te dá carinho. Então a gente tem essas outras coisas além de uma aparência ali física, da pessoa. E aí a gente assimila que a beleza é mais confiável, que a beleza é mais seguro, e a gente assimila o mesmo para o oposto, onde consideramos feiura algo que causa estranhamento, que causa insegurança, que causa um pouco mais de rejeição. Mas se a beleza, ela é manipulável, como que a gente vai saber o que é verdade e o que não é pra gente? Se a beleza não é a verdade. O que é verdade é que a beleza causa prazer na gente, mas a gente não sabe o que é beleza, porque a beleza é Sim. manipulável. E isso é maravilhoso de se pensar,
porque como sociedade nós vivemos e sabemos que, apesar de milhões de anos de evolução, por exemplo, nós todos concordamos que quando estamos numa reunião ou quando temos um chefe que não merece o nosso amor, o nosso carinho, a gente quer o quê? A gente quer estrangular aquela pessoa. Mas temos um acordo onde não estrangulamos os outros. E a evolução, que procura a beleza, também tem isso, porque a beleza não é a única coisa. Apesar, ainda que a beleza é manipulável, a beleza não é a única coisa, porque a beleza justamente não te dá a segurança e não estou falando mal de o que a gente considera bonito aqui, tá? Não é o meu ponto, porque eu sei também que pessoas que são consideradas muitas bonitas também têm outros problemas. Esse não é o meu objetivo aqui, mas o meu objetivo é justamente de falar, sendo você uma pessoa que busca beleza, ou que é bonita, ou que é feia, o que que a gente realmente quer é carinho, é atenção, é cuidado, é proteção, é se sentir seguro, é se sentir amado. É isso que a gente quer. E isso a gente não consegue saber sem conviver com as pessoas, sem dar espaço para as pessoas existirem. A gente às vezes nem sabe que está querendo isso, a gente nem sabe como dar isso. E a gente simplifica muito pela atração, que é o que o nosso cérebro faz, que é a coisa mais fácil. E o nosso cérebro também tem isso, que é você conhece alguém, você existe uma atração, indiferente se a pessoa é bonita ou não, você está atraído, aí você vai lá, transa e procria, que é antes de você ter a assimilação se aquela pessoa é certa para você ou não. Porque isso é o nosso cérebro também, com milhões de evolução, querendo o que? A procriação da espécie. E é isso que a gente é programado. Como a gente quer estrangular o amiguinho ali às vezes, a gente também quer a procriação. E é como que a gente, como ser humano hoje, consegue controlar de certa forma, sem causar o mal, né? Sem causar uma toxicidade, algo negativo para a gente, o que é justamente esperar pela verdade do outro, pela verdade do que é. Porque quem é que gosta de ser maltratado? De ser. Talvez valha um outro episódio sobre isso, sobre traumas, do que aprendemos, o que é amor, o que não é. Inclusive, temos um aqui sobre vamos estar relacionados, alguma coisa sobre isso na descrição. Mas como é maravilhoso, É que eu acho que a gente é orientado à beleza física, por meio desses padrões das imagens, de como é construído, né? Mas tem outros tipos de beleza que fazem a gente se atrair ou não por alguém, para além da estética e da imagem e tal, né? Como a pessoa se comunica, o que que ela fala, como ela te acessa e tal. Só que a gente é uma geração, assim, essas últimas gerações, que está muito mais exposto a imagens. Então, sei lá, se eu for pensar na minha mãe, quando ela era criança, se ela tinha acesso a uma revista, a fotos, assim, era muito raro, né? Não tinha um álbum de família, tinha lá 3 fotos que era meio que pintada à mão e era aquilo que ela tinha de referência de imagem. Então, não tinha muito comparação assim. Agora, hoje você pega, sei lá, a minha sobrinha, cara, ela tem o álbum inteiro da família, como o pai dela era quando criança, como a mãe dela era, as fotos dela desde quando ela deu o primeiro suspiro até agora, a foto de, sei lá, todos os personagens, desenho, livro, revista, não sei o que. Né? Então, esse padrão aí que vai gerar prazer no cérebro, nossa, não dá nem para saber de onde começou a ser construído nas crianças de hoje em dia, porque a coisa é insana, né? Da exposição e tudo isso. Mas isso gera impacto e gera impacto em como a gente se atrai pelas pessoas e como a gente se enxerga nessa relação com as pessoas. E o que eu quero que fique desse episódio para quem está ouvindo a gente é: pare para pensar sobre isso. Você é orientado ao quê? O que te freia quando você se aproxima de alguém? É o fato dela ser tá no padrão ou não, dela ser bonita para você ou não? Isso é suficiente para te frear, para te fazer se aproximar? Ou você consegue ignorar isso e se aproximar para além disso? Você acha que o seu valor só está linkado à sua imagem? Ao quão magro, gordo, loira, ruiva, ruivo você é? E se for, olha o risco que a gente tem quando a gente vincula o nosso valor só ao que a gente está mostrando externamente para o mundo, né? Você passa o dia inteiro com o seu eu interior aí falando na sua cabeça, né? E aí, isso não tem um peso? É, e quero ir mais longe ainda. Eu acho que a gente tem uma crise estética hoje acontecendo, né? sim, Então, em geral, assim,
Você trouxe uma vez em algum episódio aquele dado de que nosso mundo está ficando menos colorido. Os carros estão menos coloridos, as roupas, os prédios, as Arquitetura moderna. casas, a arquitetura moderna, né? Eu vi um arquiteto falando das casas modernas, do movimento do modernismo mesmo, né? Que muitas delas não eram práticas, assim, não eram viáveis, o tipo de jardim que era feito, você ter uma fonte de água na frente da casa que você só ligava quando vinha visita, porque não tem nem por que ter uma fonte de água, né? Enfim, a gente está numa crise estética. E hoje em dia, assim, quando você entra num café gourmet, numa padaria gourmet, no restaurante, não sei o quê, tudo está sendo construído nessa lógica do como você vai se sentir naquele ambiente, que cor tem aquele ambiente, por que tem aquela cor. Então, sei lá, tem aqueles cafés famosos aqui em São Paulo, lá na Liberdade, né? Tem aquela pegada oriental, enfim, uma mistura meio Coreia-Japão, sei lá, e tal, tudo meio claro, branco, um negócio sei lá, né? Uma cara meio, não sei, meio futurista, meio. Por outro lado, os cafezinhos nos casarões lá da Vila Mariana, que tem caquinho no chão, sabe? Chão de Uhum. caquinho e tal, com jardinzinho, não sei o quê, também estão aumentando. Então, assim, a gente tá meio perdido nesse monte de referência, eu acho, né? Assim, onde a gente se sente à vontade, onde a gente quer estar. Essa estética, ela realmente, os bancos nas praças, né? O quanto tem essa coisa, o banco que flutua, a cadeira que flutua, ela é toda reta, ou ela tem ela não tem detalhe, né? Ela não tem essa riqueza. Sabe que nessa parte estética eu senti no último ano no Brasil, eu lembro de ir no Coco Bambu, acho. Tinha aquele pé direito alto, e aí tinha aquela parede branca reta, assim, aí tinha uns bloquinhos. Era tudo moderno, mas não era nada atraente, assim, sabe? Era só uma. Parecia um galpão, assim, onde eu tava, com mesas e cadeiras. E ele era bonito, mas faltava. E eu sinto que essa parte, quando você fala desses locais mais antigos do casarão, eu sinto que é aconchegante. Eu sinto muito isso na Europa, na Irlanda, por exemplo. Você entra num pub, aquele pub, ele é único. O cheiro é praticamente o mesmo, que é carpete velho com cerveja sai 100 anos, que faz 100 anos que tá caindo cerveja naquele lugar e ninguém limpa, só passa um pano. É um cheiro acumulado. Não é ruim, não, é um cheiro próprio. Mas eu sinto, os quadros são velhos, as coisas assim, mas ele tem um espírito. Você se sente abraçado quando entra num local, sabe? Ele não tem um pé direito infinito que você olha assim e fala. Meu Deus, cadê Você o se sente negócio? pequeno naquele É, lugar, né? isso. E existe um espaço onde esse pé direito alto é bonito. Existe isso, claro que existe. Mas a gente gosta de locais aconchegantes. Teve uma artista no Brasil, eu não lembro o nome dela, que ela mostrou uma casa de milhões, acho que a filha mostrou um vídeo, que era tudo concreto, era bloco, era cadeira de concreto, era tudo cinza. Você lembra desse fato? E eu lembro que a internet virou um meme falando de tipo, mas é sério que custou milhões pra fazer tudo cinza? Não tem uma cor, não tem nada? E é tipo, é uma parte do modernismo. Não é a única coisa do modernismo, né? Mas essa remoção dos detalhes, das cores, tem efeito na gente também. E a Tem. gente vê que, como ser humano, a gente usa cores, a gente usa detalhe, mas a estética em volta também afeta como a gente tem essas percepções. É, E a e gente nem sabe que tá faltando algo. Por exemplo, esse de você se sentir com aconchegante numa casa. Casa de Cinti. Olha aquele fundo ali, que coisa aconchegante. A minha, que eu mudei há pouco tempo, temos um exemplo aqui, se você está no YouTube ou no Spotify. Ainda estou com uma parede branca e Cíntia tem aquela planta, tem quadros, tem a estante. Em breve, ouvinte, você minha verá estantes mandala, não aqui. sei se dá para ver lá em Mandala, cima, agora maravilhosa. estamos vendo duas mandalas, os quadros gostosos. Olha a parede, Cíntia, como tem um aconchego e a minha não é coisa de moderno, está nua, crua. E tem um sentimento diferente. Parece que não está pronto ainda, sabe? Onde Cíntia Tá. parece que está pronto, Então, tem uma história. mas esse é o seu contexto. Talvez Uhum. alguém olhe para o seu fundo e fale, nossa, que clean, que delícia, que paz que me dá. Porque onde a gente se sente aconchegado ou na vida adulta também está relacionado com onde a gente cresceu. Tipo,
sei lá, quem cresceu numa casa bagunçada, muvucada, cheia de coisa acumulada e tal, talvez prefira uma casa clean, sem montoeira, sem quadro pendurado, sem, sabe, o mais limpinha possível. E a sensação de aconchego venha desse lugar. Sei lá, eu tenho a minha história, e eu gosto da minha casa com bastante quadro, com plantinha e tal. Eu tenho os meus motivos, mas assim, cada um tem a sua construção em relação a isso, né? Tem gente que tenta reconstruir a casa da infância e tem gente que vai tentar ficar o mais longe possível do que aquela casa representava, enfim, né? Uhum, Cada um. Mas o que eu quero dizer é que o conceito de belo, do que é bonito, do que ele vai para muitas coisas, assim, vai para sim. como a gente olha a rua que a gente mora, vai para as casas, para o carro que a gente tem, para a roupa que a gente veste. E essa coisa da cor. Eu acho uma coisa curiosa, assim, né? Uhum, Porque cor é estímulo, cor traz emoção, cria emoção e tal. E se isso está sendo limpo, de onde essas emoções, essas sensações, elas vêm, né? Se não é da rua que você caminha, enfim. Então, também, questionamentos, coisas para a gente pensar, não tem resposta. uhum, Eu percebo, assim, esses lugares de conforto que eu busco, que eu tenho buscado, inclusive, nos livros que eu leio, sabe? Assim, o ambiente que eu tô no livro. Sei lá, eu não tô eu tô lendo um livro agora que se passa num chalé lá no meio da Inglaterra, numa vila na Inglaterra. Tô amando, adoro. Quero ser colocada nesse tipo de ambiente. Ah, um ambiente futurista, não sei o que, não sei, não tô nessa vibe, não tô querendo. Eu assisto One Piece, né? Faz 25 anos que eu tô nesse rolê. E teve a gente acabou de passar por uma jornada lá e tal, que se passa num lugar que é uma coisa meio Japão, começo do século, assim, sabe? Ele é todo ambientado em algo parecido com o Japão, com samurais, com kimonos e tal. Ai, gente, que coisa linda, maravilhosa, sabe? Assim, e agora ele tá num contexto mais futurista. Gente, que horror! Não! Não, tava tão legal antes, sabe? Agora mudou, porque, enfim, né? Ele vai mudando lá os contextos. Mas, então, essa é a minha percepção. Eu não sei quem tá ouvindo a gente ou você. Bruno tá, gente, muito voltado para lance de casa, decoração de casa, roupa de cama bonita. Ele tá nessa vibe, entendeu? Ele tá nesse contexto. Se quiserem mandar dicas, ele tá curtindo. Cíntia, eu concordo com você, tenho que concordar sobre é a percepção de cada um. Gosto desse ponto, acho importante. Ainda assim, acho que o moderno é um pouco frio. Acho que o moderno não aquece. Por falta de cor, por coisas muito retas. Pelos Eu acho, materiais, né? Pelo concreto, pelos pelo. materiais, por ser mais escuro. Eu gosto de mobília preta e tudo mais, mas eu preciso de mais do que isso, sabe? Uma mobília preta com livros coloridos, com planta. Então, aqui, ouvinte, no fundo, logo no futuro, agora que estou físico no endereço, não estou apenas mais vendo em hotéis, em viagens e tudo mais, teremos quadros e coisas ali, porque eu cresci com casa com menos quadro. Então, para mim, na verdade, foi aprender o que realmente me aquece ou não. Não que não me aquecia, aquecia, mas hoje me sinto diferente e quero mais objetos, sabe? Porque o que eu sinto é, por exemplo, eu tenho uma estante aqui onde tem uns objetos. E esses objetos, quando eu olho, tem memórias neles, sabe? Quando a parede é fria, não tem memória. Tem um sentimento, claro, não é só frieza. Mas objetos, livros, plantas, eles têm sentimentos junto, como as cores têm, né? E isso traz coisas gostosas na gente. E a gente está acostumado com a natureza, né? De novo, cérebro com milhões de anos evoluindo na onde? Na natureza, com cores para todos os lados. E a gente remove essas cores muito rápido, tem um outro efeito na gente, no futurismo e tudo mais. Mas É, enfim, acho que é isso. dicas. Dicas, mas tem um ponto aqui, antes de irmos para as dicas, que eu queria jogar como um desafio, que é um desafio que eu aprendi vivendo na Irlandinha. Porque na Irlandinha eu aprendi a viver de pijama, a sair na rua de pijama, a não me preocupar tanto se a minha barba estava tão feita, se o cabelo estava tão feito. E eu acho que essa cultura irlandesa é uma coisa gostosa, que é uma reflexão que eu queria trazer sobre como a gente se veste, como a gente se prepara, como eu falei pra Cintia, eu sempre faço a barba antes de gravar dela, mas por que você faz?
Nossa, é verdade, né? Por que que eu faço? Porque eu, na minha cabeça, tenho que estar com a barba feita, porque eu vou gravar um vídeo e vou pôr na internet que vai ficar pra sempre na internet. Mas tipo, por quê? Porque sair na rua eu saio com meu pijama e roupa que tem furo, eu saio. Mas gravar aqui, na minha cabeça eu tinha que fazer a barba. Inclusive, eu fiz a barba pro episódio de hoje. Na semana passada eu acho que não fiz. Tá bem Ah, bonita, gente, a barba dele. Tá toda degradezinha aqui do é. lado, ó. E então é uma coisa disso que é quando a gente se vê sem maquiagem ou com a barba um pouco bagunçada, qual que é esse efeito que tem na gente, sabe? E é óbvio que se o cabelo estiver todo pra cima e coisa assim, tem uma coisa de um não autocuidado, mas ele precisa estar sempre perfeito e alinhado, e a barba feita e a maquiagem num nível nisso, naquilo. Hum. Porque eu sinto que a gente se esquece da gente mesmo, né? E não acho que é errado usar maquiagem, fazer a barba, fazer o cabelo, seja o que for. Mas eu sinto que esse padrão de beleza é tão forte que a gente tem essa introdução da maquiagem até no masculino hoje. O que pra mim eu vejo tanto masculino quanto feminino com a necessidade de uma maquiagem tão grande é algo que não é o natural ainda, né? A gente continua, de novo, falando sobre algo que não é a gente, algo que a gente apresenta para o mundo. E sim, faz a gente se sentir confiante, forte. É importante ter esse sentimento, mas lembrar que a gente também tem mais do que só essa aparência, né? A gente é muito mais do que a gente mostra para o mundo. E é importante ser aceito no nosso círculo e no mundo o mais que a gente puder ser a gente mesmo. Isso é muito importante. E no final, a publicidade manipula a gente que é para vender mais, né? Eles querem que mais públicos comprem. Essa manipulação é muito presente, é muito profissional. E a gente nem percebe que está sendo manipulado. Eu estudei publicidade, sou manipulado pela publicidade, então, é. Mas, ó, essa coisa de se arrumar para estar nos lugares, para gravar aqui e tal, tem essa coisa da imagem que você quer mostrar, tudo isso, mas no meu caso, eu acho que no seu também, eu acho que tem aquela coisa do você reparou que eu me arrumei, sabe? Tipo, olha como eu Uhum, me arrumei para estar aqui com você, olha como eu, sei lá, eu parei para ficar mais bonita, mais bonito, para estar aqui com vocês e tal. E eu gosto de passar esse recado, sabe? uhum. Assim, tipo, ai, como você tá bonita. Sim, eu vinha te ver, eu queria estar bonita, eu queria estar, né? Eu acho que também mostra, não é só um autocuidado, mas acho que mostra não sei, um cuidado com quem você vai estar também, uma preocupação, não sei, assim, eu acho que. E eu gosto também quando a pessoa se arruma para estar comigo e tal, né? Claro, É, passa um cuidado e uma importância, né? Que você é e uma importante pro outro. importância, isso, Isso. É, é verdade, é. eu gosto. Mas é importante lembrar que a gente não precisa estar perfeito. Somos seres humanos e Sim. tem uma coisa que a gente não é Porque perfeito. se arrumar não é estar perfeito, né? Assim, é se arrumar, é se preocupar, é falar, eu quero estar bonito para essa pessoa, para esse, para esse evento, para esse almoço, para essa situação e tal. Uhum. É Ai, isso. gente, se vocês quiserem essa semana tirarem fotos bonitinhos e delicinhos e marcar a gente, ficaremos felizes de ver vocês aí lindos no mundo. E gostaria de agradecer também, aproveitar que final de semana passado eu estava organizando minha cozinha com a Ju aqui em casa, né? Que é organizer e tal. E recebi muitas mensagens legais de vocês acompanhando, incentivando, dando ideia. Foi muito bom trazê-los para a minha cozinha, que estava triste, capenga, xoxa, sem graça. Agora não, tá maravilhosa. Tenho duas dicas, Cintia Cruz. Ah, Uma é o filme Her, com o ah. Joaquin Phoenix. Por quê? Porque ele se apaixona por ela e ela nem tem Não física, tem ela cara, ela não nem tem tem cara, cara. não tem maquiagem, não tem cabelo, não tem sapato, não tem nada, não tem dente. Ela é só cuidado, Ela. atenção. Ela. É isso. É. E tem uma outra dica que eu assisti esse filme nesse fim de semana, que tem tudo a ver com esse episódio, que é A Grande Beleza. É no nome algo maravilhoso. Ai, Só isso que eu tenho a Deus do dizer. céu, Deus do céu. Gente, está no cinema. Eu não fui assistir ainda, preciso ir, porque daqui a pouco sai, que é A Substância, com a Demi Moore, que tá todo mundo falando que é sobre essa coisa da estética, da imagem, da beleza, do etarismo e tal. Faz a gente pensar sobre isso, assim. Eu não sei, não me vem mais nenhum outro. Claro que tem vários, né? Assim, e acho que quando a gente vai ficando
mais velho, a gente também vai vendo os filmes que a gente via na adolescência, e vai percebendo, né, esses padrões e tudo isso. Mas eu acho que eu só pensei na substância mesmo. Boa, maravilhoso. Esse é um filme que quero ver. Ah, está aqui. Espero ver no cinema também, enquanto estiver no cinema. Acho que é isso, gente. Então, que se quiserem postar fotos lindinhos para a gente ver, vamos gostar. E ideias de tema também estamos aceitando. E vamos seguir nossa vida aí. Olhando menos para o espelho, olhando mais para dentro. Talvez, não sei. Siga a vida do jeito que te faz melhor. Beijo, até daqui 15 dias. Um beijo. Tchau, tchau.